Olá, querido irmão, querida irmã. Com a graça de Deus, vamos para o estudo de mais uma lição. A lição desta semana, a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. O trabalho é mais do que uma questão financeira, é mais do que uma questão de necessidade econômica. O trabalho também é um sentido, também é uma bênção no sentido espiritual. O trabalho também é uma necessidade espiritual de cada um de nós. O nosso Pai Celestial, ele trabalha em prol da nossa salvação. E no princípio, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, Deus instruiu o casal a trabalharem, né? A lavrarem a terra, a cuidarem daquele local, daquele jardim, da sua casa, o jardim que Deus havia presenteado aquele casal, a cuidarem da terra onde habitavam. E então, no Jardim do Éden, Adão foi instruído por Deus a lavrar e a cuidar da terra antes da queda. E depois da queda, Deus falou para ele assim: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por isso é importante o trabalho. E nós ficamos alegres, ficamos felizes quando nós cumprimos as ordenanças do Senhor, quando nós buscamos trabalhar, não apenas por uma questão financeira, mas também no sentido espiritual, porque trabalhar também envolve situações espirituais. Um trabalho honesto e produtivo é um trabalho que agrada a Deus, promove satisfação pessoal, melhora a autoestima da pessoa. Então nós devemos ver sob todo esse prisma, né? E compreendido da forma correta, o trabalho de alguém pode ser uma bênção para ele, para a sua família, será uma bênção. E será uma bênção maior porque o seu trabalho pode ser o seu ministério. Você já imaginou assim? O meu trabalho é um ministério? Imagine você ser um professor, sendo um professor, uma professora, ensinando vários alunos. Por meio do seu trabalho, você pode ajudar muitas pessoas, instruir muitas pessoas. E o seu trabalho pode ser o seu ministério. Por meio do seu trabalho, você pode alcançar muitas pessoas para Cristo. Pode levar muitas pessoas para o reino de Deus, por meio do seu trabalho honesto diante de Deus e dos homens. Diz assim o verso áureo, Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aqui estava o trabalho, Deus designando o trabalho para Adão, para Eva. Desde o princípio, Deus sabia que era preciso o homem trabalhar, ocupar a sua mente, né? Para que ele pudesse também ser produtivo no sentido material e também no sentido espiritual. Diz assim a nota: só o homem e a mulher que trabalham encontram a verdadeira glória e alegria de vida. O trabalho traz a própria recompensa e o cansaço de um dia bem aproveitado dá direito a um doce descanso. O primeiro tópico vem nos falando sobre trabalho. A letra A, na criação, o que Deus designou, o que Deus graciosamente concedeu à humanidade. Gênesis 2, verso 15, vamos relembrar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus incumbiu ao ser humano, ao homem, à mulher, mesmo antes da sua queda, o trabalho. E depois da sua queda também, o trabalho. O ser humano foi chamado a administrar o jardim do Éden, a terra. E o Senhor aqui os incumbiu, né? E esse trabalho e essa bênção que Deus graciosamente concedeu à humanidade envolvia o trabalho, colocar a mão na massa, né? Plantar, colher. Hoje nós temos os mais variados tipos de trabalho, trabalhos manuais, trabalhos intelectuais. Você pode ser um padeiro, você pode ser uma enfermeira, você pode ser um pintor, um pedreiro, um médico, um advogado, um engenheiro. Então, diversas áreas de trabalhos, e todos são necessários, né? E Deus providenciou lá no passado, desde o início, desde a origem do ser humano, o trabalho para os nossos pais, para os nossos primeiros pais,
trabalho para a manutenção da vida do homem. Hoje em dia, o trabalho para termos condições de colocar, né, em casa o pão, o alimento. E mais do que isso, o trabalho é uma bênção espiritual. Quando nós trabalhamos, quando estamos trabalhando, nós ocupamos a nossa mente, né? E também evitamos que ela se torne oficina de Satanás quando nós trabalhamos num trabalho digno, honesto. E então Deus deu o trabalho como bênção ao ser humano. Bênção no sentido material e também bênção no sentido espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler aqui a nota. Deus apontou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Adão encontrou na atividade mental e física um dos maiores prazeres do seu santo viver. E como resultado da desobediência, ao ser expulso do belo lar e ser forçado a enfrentar um solo duro para ganhar o pão de cada dia, esse mesmo trabalho, embora muito diferente da agradável ocupação no jardim, foi uma defesa contra a tentação e uma fonte de felicidade. Os que consideram o trabalho como maldição, embora acompanhado de cansaço e dor, estão nutrindo um erro. Os ricos muitas vezes desprezam as classes trabalhadoras, mas isso está totalmente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. O que são as posses, até mesmo dos mais ricos, em comparação com a herança dada ao nobre Adão? No entanto, Adão não devia ficar ocioso. Nosso Criador, que sabe o que é melhor para a felicidade humana, indicou o trabalho a Adão. Somente os trabalhadores e trabalhadoras encontram a verdadeira alegria da vida. A letra B, que recompensa o trabalho, proporciona a quem cumpre seu dever com sabedoria. Eclesiastes 3, verso 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus para o homem sábio. Então o trabalho ele possui muitos significados, né? Trabalhamos por necessidade, para nos sustentar, para pôr comida na nossa mesa, para pagar as contas, para economizar para momentos difíceis, para economizar para algum investimento futuro. Mas nós vemos que tudo isso é bênção de Deus na vida do homem sábio, na vida da mulher sábia. Então o trabalho proporciona àquele que é sábio bênçãos, mantimento, né? E o trabalho então supre as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais aqui nesse sentido. Então, por meio dele, recebemos o salário, recebemos a nossa contraprestação para a manutenção da nossa família terrena. Isso tudo é bênção de Deus na vida do ser humano. É um presente de Deus e Deus abençoa aquele homem, aquela mulher que trabalha honestamente, aquele homem, aquela mulher que trabalha fielmente e que exerce seu trabalho de forma digna diante de Deus e diante dos homens. O segundo tópico vem nos falando sobre a ordem para trabalhar. A letra A. Cite um aspecto vital do quarto mandamento. Êxodo 20, verso 9. Nós encontramos aqui no quarto mandamento um aspecto vital da ordem que o Senhor deu, né, sobre a importância do quarto mandamento. Uma ordem vital é: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então nós vemos aqui a ordem de Deus para trabalhar. Deus Pai trabalha, Deus o Filho trabalha, Deus o Espírito Santo trabalham em nosso favor. E a ordem de Deus para cada ser humano é trabalhe, né? Nenhum ser humano deve ficar ocioso, mas se ocupar-se de trabalhos honestos, trabalhos aprovados por Deus, e então desenvolver as suas tarefas de acordo com a vontade do Senhor. E aqui nos 10 mandamentos nós também encontramos essa ordem de Deus. Trabalhem 6 dias para vocês e no 7º descansem dos trabalhos seculares. Retire um dia para a minha adoração.
Claro que nós adoramos a Deus todos os dias, mas no sétimo dia em especial. Então Deus dá essa ordenança a cada homem, a cada mulher, trabalhadores e trabalhadoras, né? Devemos trabalhar para a manutenção da nossa vida, para a manutenção da nossa família, e no sábado descansarmos conforme o mandamento do Senhor e dedicarmos esse dia de honra especial ao nosso Criador, ao nosso benfeitor, pelas bênçãos que nos tem concedido. Essa é a ordem de Deus para cada um de nós. Diz assim a nota: a religião que você professa lhe ordena tanto usar o tempo dos 6 dias de trabalho, quanto a frequentar a igreja aos sábados. Você não é dedicado nos negócios. Deixa passar horas, dias e até semanas sem fazer nada. O melhor sermão que você poderia pregar ao mundo seria mostrar uma decidida reforma em sua vida e prover o sustento da sua família. Diz o apóstolo: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós vemos aqui conselhos da palavra de Deus. Muitas pessoas não gostam de trabalhar, não buscam, né, por meio do trabalho, o melhor para a sua família, né? Não buscam aqui a manutenção da sua família. Mas aqui a ordem de Deus é que é preciso trabalhar, né? As horas que são passadas sem estudar, sem trabalho, sem nenhum envolvimento em algum tipo de trabalho, são horas desperdiçadas, né? Então devemos, ao invés de pregarmos bonitos sermões, devemos, antes, porém, trabalhar para sustentar a nossa família. A preguiça e a indolência não são frutos da árvore cristã. A letra B. Como os mordomos cristãos trabalham? Colossenses 3:23. Será que é desordenadamente? É de forma inconsequente? É de qualquer jeito? De forma bagunçada? Então, nós vamos ver aqui como os mordomos cristãos trabalham. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, nós vemos aqui, Deus pede que o homem trabalhe com responsabilidade, né? Fazer o seu trabalho como para o Senhor. Se você trabalha para uma empresa, faça o trabalho de forma digna, honesta, de forma ágil, para alcançar os objetivos que aquele patrão necessita, né? Se você trabalha para si próprio também, deve ser feito o trabalho de forma diligente, empregando todo o esforço para alcançar, né, o objetivo, não apenas para o homem, mas também para Deus, porque Deus é quem nos deu o trabalho, é Deus que nos deu a oportunidade de trabalhar, é Deus que nos abençoou com essa dádiva do trabalho, e é a Ele que nós devemos exaltar e honrar em primeiro lugar. Então, nós devemos empregar toda a diligência, não pensando apenas no patrão, né? No chefe, mas pensando, estamos fazendo para o Senhor. E para Deus nós devemos fazer o melhor, não de qualquer jeito. E vamos ler aqui a nota. O caminho de labuta indicado para os habitantes da terra pode ser árduo e cansativo, mas é honrado pelas pegadas do Redentor. Quem segue nesse caminho sagrado anda em segurança. Cristo honrou o trabalho útil por preceito e exemplo. Temos aqui o exemplo de Cristo, né? O próprio Deus aqui na terra, quando esteve, não negligenciou o trabalho, mas trabalhou de forma diligente, né? Desde os primeiros anos teve uma vida de labuta. Ele passou a maior parte de sua vida terrestre trabalhando pacientemente na carpintaria de Nazaré. Com a roupa de um trabalhador comum, o Senhor da vida andava pelas ruas da pequena cidade que vivia, indo e voltando de seu humilde trabalho. E anjos ministradores o serviam enquanto andava lado a lado com camponeses e trabalhadores não reconhecidos e não honrados. Então, independente do seu trabalho, um trabalho simples, um trabalho mais complexo, devemos fazer tudo para a glória e honra de Deus, assim como Cristo fazia quando esteve aqui na terra, no seu trabalho de carpintaria. Você não deve negligenciar o dever de estar diretamente em seu caminho.
Você não deve negligenciar o dever que está diretamente em seu caminho, mas deve aproveitar as pequenas oportunidades que surgem ao redor. Você deve continuar fazendo o melhor que pode nos pequenos trabalhos da vida, assumindo de coração com fidelidade o trabalho que a providência de Deus lhe designou. Por menor que seja o serviço, você deve fazê-lo com todo o rigor com que faria um trabalho maior. Os registros do céu aprovarão a sua fidelidade. Né? Então, às vezes, a pessoa está desempregada, está passando necessidade, e surge um trabalho, então deve aproveitar essa oportunidade que vem, né? Seja um serviço simples ou mais complexo, um serviço que você acha mais humilde, enquanto aparece algo melhor, né? Porque tudo isso é bênção de Deus para cada um de nós. A letra C. Além de ensinar nossos filhos a trabalhar, a ser dedicados, que outro aspecto da mordomia devemos ensiná-los cedo na vida? Então, os pais devem ensinar as crianças desde cedo algo muito importante. Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, os pais, desde a mais tenra idade, já devem educar a criança, já devem ensinar a seus filhos a honrarem a Deus por meio dos seus dízimos e das suas ofertas, né? Já devem ensiná-los que que tudo vem de Deus e que eles devem separar uma parte que também é do próprio Deus para a obra do Senhor, para ajudar a obra do Senhor aqui na terra. E com certeza esses filhos crescerão entendendo o princípio da mordomia e serão uma bênção para a causa do Senhor. O terceiro tópico vem nos falando sobre a empresa familiar. A letra A, quando o preparo dos mordomos cristãos deve começar? Deuteronômio 6, verso 7. Será que deve começar quando a criança já tem 15 anos? O adolescente já tem 15 anos, vamos dizer assim? A criança já tem 7 anos, 5 anos, 10 anos? Deuteronômio 6 e 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então nós vemos aqui os princípios que Deus pede, né? Para ensinar os filhos a sua lei, para ensinar aos filhos desde a mais tenra idade os princípios da palavra do Senhor, os princípios e os bons costumes, né? Que servirão para atender a família, para viver na primeira sociedade, que é a família, e na sociedade no geral, na igreja, né? Então, desde a mais tenra idade, os filhos devem ser preparados na empresa que Deus constituiu, que é a família. É a primeira sociedade que a criança conhece. E a família é um exemplo de empresa. E na família, todos estão sendo preparados, né, para terem utilidade na vida prática, para terem utilidade nesta vida. E os pais devem ensinar lições proveitosas para os seus filhos, principalmente a palavra de Deus, ensiná-los nos princípios cristãos, desde pequeninos, né? O preparo do verdadeiro mordomo começa onde? Será que é na casa do vizinho? Será que é na casa da vizinha? Na casa do amigo? Não, o preparo do verdadeiro mordomo começa no seu lar, em casa. Desde a mais tenra idade, deve receber lições, né? Deve receber a verdadeira educação dos seus próprios pais e o cuidado que devem receber da orientação da palavra, sob a orientação da palavra de Deus, né? Esse cuidado, essa educação, não deve ser terceirizada, né? Hoje nós vemos muitas situações nas famílias porque a educação dos filhos foram terceirizadas para a escola, para outras pessoas que não os pais. Então, o preparo de homens e mulheres do futuro começa em casa com as crianças, né? Começa hoje em casa, no lar, pelos próprios pais. Desde pequeninos, né, os filhos já devem receber incumbências, né, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua força, de acordo com o seu intelecto, para aprenderem a viver, né, em sociedade e aprenderem a ter responsabilidade diante dos pais, né, e diante de Deus. Desde pequeninos já devem serem ensinados com esse propósito.
A educação da criança para o bem ou para o mal começa nos primeiros anos. Os pais devem ensinar às crianças que elas fazem parte da empresa familiar. Devem prepará-las para cumprir sua parte no lar. As crianças não devem aguardar sempre por um pedido. Pelo contrário, devem avaliar os fardos do pai, devem aliviar os fardos do pai e da mãe. À medida que as crianças mais velhas cresçam, devem ajudar a cuidar dos membros mais novos da família. A mãe não deve se desgastar realizando atividades que os filhos podem e devem cumprir. A letra B. Como os pais podem ensinar os princípios do trabalho e os deveres da vida aos filhos? Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, ensinando a criança desde pequena, né, responsabilidades, dando incumbências para fazer, de acordo com a sua idade, o seu intelecto, a sua força, né? Dando para ele pequenos trabalhos, né? E a criança já vai, aos poucos, entendendo as coisas ao praticar essas responsabilidades que a ela é colocada, né? Assim ela vai aprendendo a sua responsabilidade diante dos pais e também diante de Deus, né? Tudo sendo ensinado conforme a palavra do Senhor. Diz assim a nota: na escola do lar, as crianças devem aprender a cumprir os deveres práticos da vida cotidiana. Então, o pai deve ensinar algo para o filho, a mãe deve ensinar algo para o filho, para a filha, a limpar uma casa, a lavar uma roupa, a fazer uma comida, né? Tudo de acordo com a sua idade, de acordo com as suas forças e intelecto. Tudo começa em casa, né? Enquanto ainda são novas, a mãe deve dar alguma tarefa simples para cumprirem diariamente. Levará mais tempo ensiná-las a fazer do que se ela mesma fizesse. Mas a mãe deve lembrar que isso contribuirá para construir no caráter delas o alicerce da disposição de ajudar. Então, o caráter é formado em casa, né? Desde a mais tenra idade. Dizem os estudos que a criança já vai ter o seu caráter formado até os 7 anos, né? Alguns falam uma idade um pouco a mais, mas desde pequeno a formação do caráter, nesse sentido aqui, já é importante. Nunca deve esquecer que ela mesma é a diretora do lar. Assim deve ensinar os filhos a cumprir os deveres da casa com rapidez e habilidade. Deve prepará-los o mais cedo possível na vida para repartir os fardos do lar. Meninos e meninas devem aprender desde a infância a assumir responsabilidades cada vez mais pesadas, ajudando com inteligência no trabalho da empresa familiar. A pergunta C nos diz: qual é o resultado inevitável da preguiça? Provérbios 19, verso 15. Então, esse princípio também já deve ser ensinado à criança desde mais nova, né? Desde pequena. Qual é o resultado inevitável da preguiça? Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. Então, a criança deve aprender a importância do trabalho, a importância de ter responsabilidade, né? Desde a eternidade. E deve aprender que o trabalho é uma bênção e que aquele que é preguiçoso não prosperará em seu caminho. Onde há muita preguiça, Satanás trabalha com suas tentações para estragar a vida e o caráter. O quarto tópico vem nos falando sobre repouso inadequado. Qual é o conselho para aqueles que escolhem descansar nos 6 dias de trabalho da semana, contrariando o quarto mandamento? 2 Tessalonicenses 3, verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então nós vemos aqui, irmãos, que existem muitas pessoas, né, que não trabalham no tempo que Deus designou, nos 6 dias, e quem faz assim desagrada a Deus, né? Aqui o apóstolo Paulo orienta: aquele que não trabalha também não deve comer. Muitos não trabalham, mas dão trabalho, né? E não é a vontade de Deus que homens e mulheres sejam ociosos e que fiquem dependendo de outras pessoas que trabalham, né, a vida toda.
ficam dependendo dos pais. Pode surgir situações de dificuldade, né? Mas agora uma dependência contínua, pessoas cheias de saúde, pessoas que poderiam estar exercendo algum trabalho, ficam a vida toda, né, indolentes e preguiçosos, sem desenvolver nenhuma atividade. Isso aqui não é a vontade de Deus, né? Então Deus não deseja homens e mulheres ociosos que vivam sempre a depender de uma pessoa trabalhadora. Para isso, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, a palavra parece dura, né? Mas é dura mesmo. Se não trabalhar, não coma. Então, a orientação de Deus é que todos devem se envolver em trabalho, né? De alguma forma devem estar trabalhando, mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de desemprego. Deve buscar uma ocupação para, de alguma forma, poder contribuir, né? Com a família e com as demais pessoas que estão ao seu redor. Deus deu aos homens 6 dias para trabalhar. Exige deles que trabalhem nos 6 dias reservados para isso. A palavra de Deus declara a todo homem que não quer trabalhar que também não coma. O Senhor não exige que o homem trabalhador sustente os ociosos. Na vida de muitos há desperdício de tempo e falta de esforço que levam à pobreza e à carência. Se esses hábitos não forem corrigidos por aqueles que os alimentam, tudo o que fizerem a seu favor será como colocar dinheiro num saco furado. Então, se esses hábitos não forem corrigidos por aqueles que os alimentam, tudo o que se fizer em seu favor será como colocar dinheiro num saco furado. Deve-se providenciar emprego para os que têm se esforçado no sentido de se reformar. Quem é apto para trabalhar não deve ser ensinado a esperar casa, roupa e comida de graça, para seu próprio bem. Assim como para o bem dos outros, é preciso criar algum meio pelo qual possa desenvolver um equivalente pelo que recebem, que possam devolver um equivalente pelo que recebem. Incentive todos os esforços em direção à autossustentabilidade. Isso fortalecerá o respeito próprio e uma nobre independência. A ocupação da mente e do corpo num trabalho útil é essencial, como barreira contra a tentação. Hábitos preguiçosos e desleixados nutridos no trabalho secular também serão implantados na vida religiosa e incapacitarão a pessoa para prestar qualquer serviço eficiente a Deus. A ociosidade arruinou a muitos que poderiam ter sido uma bênção para o mundo caso tivessem se empenhado em trabalhar dedicadamente. A falta de emprego e de propósito firme abre a porta para 1000 tentações. Amigos, maus hábitos amigos maus e hábitos viciosos depravam a mente e a alma, e o resultado é a ruína para a vida e para a vida agora e para a vida futura. Independentemente do trabalho, do ramo de trabalho em que atuemos, a palavra de Deus nos ensina a não ser vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Então nós vemos aqui as orientações da palavra de Deus, nos falando em relação ao trabalho, né? Não devemos deixar que hábitos errôneos conduzam a nossa vida, mas devemos nos possuir de hábitos e princípios celestiais, principalmente aqui em relação ao trabalho, porque o homem e a mulher que deixam a sua mente vazia, não se ocupam de afazeres, né? Se tornam oficina de Satanás, e muitos têm sido arruinados, mesmo para a obra da causa de Deus, porque deixaram Satanás atuar na sua vida e não observaram, então, os princípios da palavra de Deus que devem ser praticados dia a dia. O quinto tópico vem nos falando sobre seu repouso, Hebreus 4:1. Quando o Senhor instituiu seu dia de descanso para a humanidade, quando foi? Gênesis 2, verso 2.
E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus instituiu o santo sábado como memorial da criação no Jardim do Éden, primeiramente para Adão e Eva e para toda a humanidade eternamente, né? No princípio deste mundo, Deus então abençoou, santificou e guardou o sábado, nos dando o exemplo a ser seguido. E esse dia deve ser um dia de descanso, um dia onde nós descansamos dos nossos trabalhos seculares, um dia especial de adoração ao nosso Deus, um dia memorial da criação, onde nós recomeçamos, né? Onde nós recarregamos as nossas energias, buscando de Deus a sua graça para uma nova semana de trabalho. A segunda questão aqui dentro dessa mesma questão: como o Senhor confirmou a sua instituição original? Marcos 2, 27 e 28. O próprio Cristo, quando esteve aqui na terra, confirmou o quarto mandamento e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então aqui temos o próprio Cristo falando que o sábado foi feito para benefício do homem. Então Deus criou o sábado no princípio, lá no Éden, e confirmou com a vinda de Cristo. O próprio Cristo mostrou a importância da guarda do quarto mandamento. O próprio Cristo observou, o próprio Cristo foi obediente à lei de Deus, né? Confirmou então os ensinos do Velho Testamento no Novo Testamento, e esses ensinos devem vir para a nossa vida prática também, devemos seguir o exemplo de Cristo e termos o sábado como um benefício para a nossa vida, um dia abençoado, especial para adoração a Deus, um dia sagrado, né? O próprio Deus demarcou a primeira semana como um modelo para as sucessivas semanas até o tempo do fim. Como todas as outras, tinha 7 dias literais. Ele usou 6 dias na obra da criação, descansou no sétimo e assim abençoou esse dia e o separou como um período de descanso para o homem. A letra B. Como você se prepara para o que o Senhor chama de meus sábados ou meu repouso? Êxodo 31, verso 13, Hebreus 4 e 5. Marcos 15, 42, Lucas 23, 54 e 56. Como nós devemos nos preparar para recebermos o Santo Sábado, o sábado do Senhor, o descanso do nosso Deus, que Ele nos proporciona, um bem à humanidade. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o Santo Sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. O povo de Deus tem uma marca especial. Obedece todos os seus mandamentos, inclusive o Santo Sábado. Hebreus 4 e 5. E outra vez, neste lugar, disse: não entrarão no meu repouso. Marcos 15, 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera para o sábado. Então nós temos aqui a sexta-feira, né, um dia que é a véspera da preparação, um dia que nós devemos, o dia da preparação, na verdade, que é a véspera do sábado, um dia que nós temos que concluir a nossa preparação para recebermos o santo dia do Senhor. Lucas 23, 54 e 56. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então nós vemos aqui a prática do povo de Deus, a prática do povo judeu no passado. O povo do Israel espiritual nos dias de hoje devem também observar o santo sábado da lei de Deus, dos 10 mandamentos, pois é um sinal perpétuo entre Deus e os homens. Então aqui nós temos orientações especiais da parte de Deus para o seu povo em relação à guarda do Santo Sábado e também em relação ao dia de preparação. Nós já devemos começar a nossa preparação para o próximo Santo Sábado no primeiro dia da semana, no domingo, né? Já vamos lavando a roupa,
organizando o que tem que ser organizado para na sexta-feira concluirmos antes do pôr do sol, né? Então, antes das horas sagradas, devemos concluir a nossa preparação para esse dia especial de adoração ao Senhor. A serva do Senhor nos orienta, diz assim a nota da lição, que a preparação para o sábado seja concluída na sexta-feira. Cuide para que todas as roupas estejam prontas e que todo o cozimento tenha sido concluído. Engraxe os calçados e tome banho. É possível fazer tudo isso. Se você criar uma regra, conseguirá cumpri-la. No sábado não deve haver conserto de roupas, preparo de alimentos, busca de prazeres ou qualquer outra atividade secular. Antes do pôr do sol, largue do trabalho secular e guarde todos os seus jornais. Pais, expliquem seu trabalho e seu propósito aos filhos e deixem que eles participem da preparação para guardar o sábado conforme o mandamento. Aqueles que negligenciam a preparação para o sábado no sexto dia e cozinham nas horas sagradas violam o quarto mandamento e são transgressores da lei de Deus. Queridos irmãos, estimadas irmãs, que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra, para que possamos entender a finalidade do trabalho na nossa vida, para que possamos entender que o trabalho é uma bênção de Deus, que possamos valorizá-lo, para entendermos que também devemos descansar no sétimo dia, o quarto mandamento da lei de Deus, e assim estaremos obedecendo a palavra do Senhor, né? E devemos então valorizar o trabalho e o descanso proporcionados por Deus. E devemos então ter uma semana produtiva na presença do Senhor, trabalhando não para os homens apenas, mas também lembrando que estamos servindo em primeiro lugar a Deus e a Ele devemos honrar. E assim devemos também observar o Santo Sábado, o repouso do verdadeiro cristão, no sétimo dia, o santo dia do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos a sua palavra.